Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas aqui pelos canais 11.3, em sinal aberto, canal 4 da Claronet, canal 9 da Vivo e também nas redes sociais da Câmara, no Facebook, no YouTube. Hoje, nessa edição tão especial, a gente vai falar sobre os 100 anos da Estação da Paulista. E para falar sobre esse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que o meu grande amigo, jornalista João Humberto Nassif. Seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Primeiro eu agradeço esse convite, que muito me honra, aos telespectadores que estão nos ouvindo. A Câmara tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação do seu trabalho, isso é muito importante, que a comunidade saiba o que está sendo realizado. E, particularmente, eu acho que esse trabalho de valorização da memória de Piracicaba, ela tem que ser reafirmada. E a Câmara está investindo nisso. A gente percebe pelas dependências, quem não conhece o Museu da Câmara tem muita memória. Piracicaba é uma cidade cuja cultura vai muito além daquilo que às vezes nós imaginamos. Perfeito, muito obrigado pelos elogios aí. A Câmara, né, como o João Humberto Nassif falou aqui, nós temos um centro de documentação também aqui na casa, que você pode acessar inclusive pelo nosso site, no camarapiracicaba.sp.gov.br. Mas hoje o nosso assunto aqui é a Estação da Paulista, que completa 100 anos em 2022, ou seja, foi inaugurada em 29 de julho, né, de 1922 e agora 100 anos. O que representa, né, vamos aquela coisa, começar do começo. Perfeito. Né? Como que se deu a Estação da Paulista em Piracicaba? Bom, para começar do começo, eu vou ter que começar do berço, porque eu não me lembro, obviamente, mas acredito ter ouvido o apito do trem em meus momentos de sono, ainda muito novo, recém-nascido. Então, a Estação da Paulista, para mim, representa muita coisa, porque boa parte da minha vida foi vivida em função da Estação da Paulista. Para Piracicaba, a Estação da Paulista representa um salto no desenvolvimento da cidade. Até então, a nossa comunicação com a capital do estado, que foi provedora de toda a região do interior do estado, particularmente dos bens de consumo mais sofisticados, né? Nós tínhamos muita dificuldade em chegarmos até São Paulo. Uma viagem daqui a São Paulo era uma verdadeira aventura. Ou seja, nós poderíamos levar 4 horas, 6 horas, 8 horas, depende muito da condução e da condição da estrada. No início, em 1922, era muito comum a pessoa viajar com as janelas fechadas, um calor tremendo, em função da poeira, porque daqui até Jundiaí era estrada de terra e quando chovia era barro. Por volta de 1940 é que veio a cabine americana, né, que é aquela com vidro, que você fecha e abre o vidro, aí você fechava o vidro e ficava com aquele calor porque não tinha ar-condicionado. Conclusão, o trem, além de você ter menos tempo de viagem, ou seja, você tinha a segurança de que você iria sair daqui em determinado horário, particularmente com a Paulista. Você saía daqui em determinado horário e chegava em São Paulo no horário previsto. Para se ter uma ideia, nós tínhamos um relógio em casa
e da minha casa se ouvia o apito do trem. Nós acertávamos o relógio de casa com o apito do trem. 7 horas. Você poderia marcar britanicamente 7 horas. Não só nós, o bairro todo, quem ouvia o apito, porque a cidade não tinha o índice de prédios elevados que nós temos hoje. Então o apito da Paulista ecoava praticamente em boa parte da cidade. Ou mesmo, infelizmente, nós não podíamos dizer com relação a Ituana, mais tarde se uniu a Sorocabana, que era uma estrada que nos causava uma certa preocupação, porque a viagem prevista para 4 horas poderia levar 6, 8 horas, tanto que acabou se unindo bem mais tarde com a Estação da Paulista em função da decadência com que ela veio a arcar. Mas a Estação da Paulista era uma estação cujos funcionários tinham orgulho de trabalhar com a empresa. Ser funcionário da Estação da Paulista era uma coisa muito importante e era muito respeitado. Todos nós respeitávamos, eles usavam, geralmente, os funcionários mais graduados, usavam uniforme, cap. O chefe da Estação da Paulista morava na colônia que existe até hoje. Ele morava na primeira casa. E por que na primeira casa? Porque ele era a pessoa que mais atendia, socorria qualquer necessidade que havia dentro da estação. E para chegar rapidamente, morando na primeira casa, ele chegava mais rápido. Ele era uma espécie de prefeito da estação. Ele resolvia tudo. Era uma pessoa muito respeitada. E uma curiosidade, essa curiosidade é muito interessante. Como eram feitos os pagamentos dos funcionários da Estação da Paulista? Vinha um vagão pagador, um vagão com olerite em nome da pessoa, com o valor em dinheiro dentro do envelope. Nunca se ouviu falar que esse vagão sofreu algum tipo de assalto, tentativa de roubo, coisa parecida. Existia um outro vagão que estacionava, o trem deixava esse vagão lá parado, esse vagão era um supermercado. Ia a família do funcionário lá, geralmente a esposa, uma filha, enfim, quem provia a casa, e adquiria aquilo que ela necessitava, desde bens de consumo como alimento, roupa, calçado. Aquilo era anotado em nome da ficha e no final do mês era descontado no olerite. Então isso motivava o funcionário e não havia, era preço de custo, ou seja, era um preço bastante interessante para o funcionário. A Paulista nos dava muito orgulho. Nós tínhamos, a princípio, aqui em Piracicaba, o trem movido a vapor. E é interessante, quando o trem vem de São Paulo para cá, ele chega aqui, e como é que ele vai fazer para voltar para São Paulo? De ré? Impossível. Então nós tínhamos, onde hoje é o barracão da terceira idade, um pouco mais ao lado, nós tínhamos uma, vamos chamar assim, de uma panela de ferro com trilho do tamanho, do comprimento da locomotiva que eles tinham lá, uma proporção já pré-medida, e 3 ou 4 homens, não mais do que isso, movimentavam a locomotiva de tal forma que ela saía já em direção a São Paulo. Então ela entrava através de ramais e ficava de frente para São Paulo. Isso é uma curiosidade bastante interessante, né? Com relação a uma diferenciação entre o que é carro e o que é vagão. O vagão leva carga, carro leva passageiro.
Passageiro, nós tínhamos de primeira classe. O passageiro de primeira classe era uma pessoa geralmente de posses, porque havia alguma diferença substancial entre a passagem de primeira classe e de segunda classe. Eu nunca viajei de primeira classe, né? Aliás, nem minha família. Mas qual a diferença, gente? Muito simples. Primeira classe, o banco era estofado. Segunda classe, banco de madeira. Porém, havia um garçom que passava oferecendo jornais, revistas da época, e eu me lembro, como criança, que ele passava com o famoso pão Pullman, recheado com uma fatia, mais, eu nunca contei, não tive oportunidade de contar, né, com presunto e mussarela. Aquilo era uma coisa praticamente inalcançável para a gente, porque nós não tínhamos condição. E um guaranazinho, a gente chamava de quartinho, né? E eu, quando passava aquilo, eu sabia, imaginava que escorria saliva, né? Mas não só minha, mas de todos os garotos que ficavam ali. Não era maldade, era um serviço a mais que a Paulista prestava. Paulista tinha também um vagão-restaurante. Esse vagão-restaurante, obviamente, que era frequentado por pessoas que tinham posses, né? Nós levávamos lanche de casa, né? Com bons farofeiros, né? Na época, né? Existia esse termo farofeiro? Não. É uma coisa que veio depois, né? Esse termo veio depois, mas não existia o termo, mas já existia o farofeiro. Nós levávamos verdadeiros bornéus, né? Com coxinhas, enfim, com aqueles quitutes, né? E havia até uma certa confraternização entre o passageiro e o outro. Por quê? Porque o próprio vagão permitia com que a gente se locomovesse, fosse até o banheiro, que era rigorosamente limpo. Nós entrávamos naquele banheiro, dava prazer em entrar naquele banheiro, aquela limpeza fantástica. Eu me lembro até hoje do chacoalhar da roda do trem, sabe? E nós até brincávamos que a locomotiva a vapor, ela fazia um barulho. E esse barulho é mais ou menos, eu vou tentar fazer alguma coisa parecida, mas não vou chegar lá. Mas se eu te pego, se eu te mato, 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 se eu te pego. E ia correndo, sabe? E a gente brincava muito com isso, porque realmente era interessante. E em volta às linhas havia a plantação de erva cedreira. Por quê? Para evitar crescimento de capim. O tratamento das linhas era extremamente... havia uma dedicação muito grande. Eu conheci gente que trabalhou em linha de trem, que sofreu muito com aquilo, trabalhavam para valer. Um detalhe importante, obviamente que o trem se desloca mais facilmente em plano, né, do que em subida ou descida. Não há sentido, né? Como é que fizeram para deixar plano daqui até São Paulo? Gente, vocês não vão acreditar. Mas toda essa movimentação de terra foi feita através de animais e burros, porque burros eram mais fortes para carregar carrocinhas cheias de terra. E um detalhe muito curioso que me foi dito por alguém que trabalhou com isso. Um homem só cuidava de 30 a 40 carrocinhas cheias de terra, descarregavam em determinado lugar que tinha que soterrar e voltavam. O burro da frente vinha sozinho e os demais acompanhavam. Coisa que é uma coisa inexplicável isso, né? E bastante curiosa. Disciplina do animal ali. Como o animal se sujeitava ao homem, né? E quanto trabalhavam, né, para chegar a isso. Agora, só falar uma questão que você colocou, a gente está falando
eu já fui avisado antes, né, que o João Nassif é assim, você começa falando, ele vai embora porque tem história para contar aí sobre a estação da Paulista, que conhece bastante. Agora, uma coisa que é curioso, né, às vezes as pessoas não têm essa noção, mas a estação, ela também, ela influenciou até de maneira cultural na cidade, né? Um termo que o pessoal não gosta muito, mas que é real, é a história do fim de linha. Era a última estação mesmo ali da malha ferroviária. Por que veio esse termo? Bom, na verdade é o seguinte, é que havia uma briga muito grande do Conde de Pinhal, que plantava muito café, e ele queria desviar essa linha para Rio Claro. Enfim, em função dos seus cafezais e transportar. E havia muita política no meio, muita coisa. E Piracicaba foi meio que relegada, né? E com muito esforço, através, inclusive, da influência de Prudente de Moraes, a quem devemos muito também, que ele lutou bastante, através de outros políticos influentes da cidade, os Pacheco e Chaves, porque ali, na verdade, a Paulista toda, era algodão, plantação de algodão da Chácara Nazaré, né? Já vou chegar até numa parte muito curiosa. Enfim, quando construíram o ramal, que a Paulista é um ramal, na verdade vem de Nova Odessa, passa por Caiubi, por Tupi, por Caiubi e Piracicaba. E a ideia era de continuar até Bauru, sei lá até onde, mas por política, aquela coisa toda, pararam aqui. Então, quando o sujeito estava muito nervoso com Piracicaba ou com alguma coisa que acontecia, ele falava, essa cidade é fim de linha, realmente, né? Isso por quê? Porque tinha acabado a linha da Paulista aqui. Mas ali na... Então, essa história do fim de linha era para depreciar Piracicaba. Foi uma forma do pessoal que estava bravo ali falar mal da cidade, é isso? Na verdade, toda cidade tem seu folclore, né? Então, o sujeito às vezes ia em determinado banco, alguma coisa não dava certo, ele saía nervoso. Então, uma forma de extravasar, em vez de ele falar um palavrão, ele falava, esta cidade é um fim de linha, né? E era uma forma, mas que no fundo ele amava pra caramba. Ninguém deixou Piracicaba porque acabou a Paulista aqui. Isso não aconteceu, que eu saiba, nunca. Com certeza. E assim, é importante a gente tratar aqui, né? É lógico, essa brincadeira sobre o fim de linha, porque é algo que ficou pela cidade, aí muitas pessoas acabaram de forma pejorativa usando esse termo, mas é claro que a estação ela trouxe muito desenvolvimento para Piracicaba, né? Isso que é o ponto. Não só desenvolvimento. Era muito comum, na chegada ou na partida, particularmente na chegada dos trens, o pessoal que chegava de São Paulo já chegava com aquele ar assim de quem foi a uma cidade, uma metrópole, então eles chegavam já mais engrandecidos, né? Todo mundo que viajava punha o seu melhor traje, ou traje domingueiro. Uhum. E ali ficavam muitos jovens, tanto rapazes como moças, aguardando quem estava chegando. E dali surgiram muitos casamentos, por incrível que pareça, porque era um local de flerte, era um local onde todo mundo colocava seu melhor vestimento, sua melhor roupa, né? E depois eles combinavam e vinham quadrar jardim aqui na Praça José Bonifácio, e dali a coisa prosseguia. Então, a Paulista gerou muito casamento, viu? Paulista casamenteira também, por que não? Nassif, infelizmente o nosso tempo já terminou aqui. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, todas as suas histórias aqui que você contou. Falar assim, para o piracicabano que nos acompanha, a pessoa que mora em Piracicaba, ou se você não mora também, mas que conhece Piracicaba, a Estação da Paulista é um grande patrimônio que a cidade tem. Hoje já não mais tem ali os trens, mas hoje é um parque, tem exposição, tem show, tem lugar para criançada ir brincar, tem lugar para caminhar.
continua a estação tendo a sua vida dentro da cidade, né? Então, assim, sem dúvida, a Estação da Paulista, ela é um dos grandes patrimônios da cidade. É o cartão postal de Piracicaba. Essa é a grande verdade. E traz muita saudade, não só a nós, mas também à geração seguinte, a outras gerações. A Paulista, ela é um patrimônio que deve ser valorizado. E, como sempre digo e repito, o povo que não tem memória não tem futuro. Perfeito. Mais uma vez agradeço imensamente sua presença aqui e parabenizo pelo seu trabalho. Tem algum site, alguma coisa que queira divulgar aqui, que você está fazendo, para poder o pessoal encontrar aí mais informações da Paulista e todo o trabalho que você realiza? Nós temos alguma surpresa ainda para ser lançada. Na verdade, é um site novo que nós estamos criando, aonde são abordados temas como a Paulista, são vários, inclusive eu acredito que esta entrevista estará à disposição e a gente convida a todos que procurem, então, Histórias de Nacife. Vão estar em diversos veículos, diversos canais, né? Na verdade. Em breve estará à disposição de todo o público. Perfeito, Nacife. E eu agradeço você que acompanha aqui o nosso Câmara Convida, o programa semanal de entrevistas, sempre aqui pela TV Câmara, no canal 11.3, em sinal aberto, no canal 4 da Claronet, no canal 9 da Vivo e também com transmissão nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no site da Câmara, o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Eu agradeço a sua atenção, né, a sua audiência e até a próxima.